avaliação de oralidade, leitura e escrita, avaliação de produção escrita. Olá, o tema da aula de hoje é a avaliação de produção escrita. O objetivo dessa aula é que você faça a distinção entre produção de texto e redação tradicional para a definição de critérios relevantes na avaliação dos textos escritos. Quando nós passamos a usar o termo produção textual ao invés de redação, não estamos fazendo uma mera substituição de palavras de uma pela outra. O que tem por trás de um termo ou de outro são fundamentos teóricos bastante distintos. Quando eu penso em correção de redação, eu centro a avaliação no produto, focando os aspectos normativos da língua, como a ortografia, a gramática e além disso, a caligrafia do aluno. Agora, quando eu penso em avaliar produção textual, eu vou ter um olhar diferenciado. O primeiro aspecto que eu vou observar é se o texto está adequado ao gênero textual proposto, se ele está adequado ao propósito daquela escrita, ao tema, ao suporte onde ele vai ser veiculado, ao interlocutor e, claro, evidentemente, aos aspectos normativos também. Mas vejam que os aspectos normativos estão num segundo plano, porque não adianta a parte normativa da língua estar de acordo com a gramática ou com a ortografia e o texto não atender às finalidades a que ele se destina. Então, em primeiro lugar, temos que observar os aspectos que a gente chama macrotextuais, para depois ir para o micro. Então, quando nós pensamos em produção textual, também não pensamos em estar inspirado, eu estou inspirada para escrever hoje ou não. A redação normalmente ficava assim, o aluno tinha um tema e ali, se ele conseguisse escrever bem, porque tinha uma bagagem sobre o assunto, tudo bem, se não tivesse, não tinha como resolver aquela situação. Agora, numa situação de produção de texto, o professor pode assegurar que o aluno tenha o que dizer, porque vai envolver um processo, um trabalho com momentos recursivos. Tem um momento de planejamento, o momento de escrita propriamente dita e o momento de revisão. No momento de planejamento, o aluno vai buscar subsídios através de leitura, através de vídeo, através de entrevista, de conversa, enfim, ele vai reunir conteúdo para ele colocar no texto. Vai definir o gênero que ele vai usar, porque ele tem um propósito. O propósito dele é contar algum fato real, relatar um fato real, documentar uma pesquisa que ele realizou, resumir um texto, enfim, nós escrevemos com diversas finalidades. Então, no planejamento ele define. Quando chega no momento da escrita, ele vai colocando no papel aquilo que estava planejado e muitas vezes a gente, durante o processo de escrita, vai replanejando, porque esses momentos se interpenetram, né? E quando ele acabou de escrever, o texto vai precisar de uma revisão. Num primeiro momento, a criança faz a leitura para conferir se considera que está bom, mas vai entregar ao professor para que o professor faça a leitura, avalie e indique em que aspectos o texto precisa ser alterado. Para que o professor faça isso, né, dê a devolutiva do texto da criança para a reescrita, é importante ele fazer uma lista de critérios para avaliar aquela produção. Essa lista de critérios, ela pode ser apresentada para o aluno no momento em que ele vai escrever. Quando eu apresento a proposta de produção, eu já posso apresentar junto a lista de critérios, porque vai servir tanto para o aluno planejar o texto, como ele fazer a primeira revisão dele. Ele vai ter uma orientação para guiar o seu ato de escrita e produzir o texto e entregar ao professor.
Então, serve para o aluno e, por outro lado, essa lista de critérios vai servir para o professor no momento que ele recolhe esses textos e avalia a produção dos estudantes. Essa formulação de critérios pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita com a participação dos alunos. Então, eu estou apresentando a proposta para os alunos e digo para eles, vamos então pensar aqui agora como é que esse texto deve ficar. Vamos colocar em itens aqui no quadro uma lista de pontos importantes a respeito desse texto. Então, quando os alunos estão fazendo isso junto com o professor, sugerindo, o professor complementando, às vezes corrigindo, porque eventualmente eles podem indicar coisas que não procedem naquele momento, né? O professor já está orientando mais ou menos o planejamento com as crianças. Então, essa é uma forma interessante de fazer. A outra forma de a gente fazer os critérios é o professor elaborar previamente. Então, o professor cria a lista de critérios, mas eu sempre acho que é produtivo apresentar para as crianças e discutir com elas no momento que eu apresento a proposta de produção. Então, apresento a proposta de produção e digo, olha, vocês têm aqui um guia, um roteiro que vai ajudar vocês a irem pensando o que não pode ser esquecido na escrita desse texto, né? Então, as duas formas são interessantes, podem ser mescladas, uma vez usar de um jeito, outra de outro, conforme o professor achar que vai funcionar bem. Essa lista de critérios, ela varia de um gênero para outro, porque os gêneros têm propósitos diferentes, consequentemente, eles têm características diferentes. Então, as listas têm que ser alguns pontos em comum, mas algumas características são específicas de cada texto. Nos anos iniciais, o predomínio de escrita é com os textos de base narrativa, ou seja, histórias que as crianças criam a partir de histórias ouvidas. Por exemplo, o professor pode ler uma história para as crianças, pedir para que elas, apresentar para elas o início da história aí escrito e pedir para que elas continuem a história modificando o final em relação àquilo que elas ouviram anteriormente. Também a transposição de histórias imagéticas para histórias em linguagem verbal. Também podemos pensar em criação de histórias a partir de personagens conhecidos e misturar personagens de diferentes histórias numa criação deles. Enfim, existe uma gama de possibilidades com narrativas que os professores costumam fazer nos anos iniciais. Mas é importante lembrar também que há necessidade de trabalhar com textos expositivos. O que são os textos expositivos? São aqueles que abordam as áreas do conhecimento e temas de atualidade. Então, textos abordando conteúdos estudados na área de ciências biológicas, na área de estudos sociais, história, meio ambiente, etc. Também é importante trabalhar com relatos, fatos da atualidade e relatos de experiência vivida. Isso as crianças gostam bastante de fazer relatos pessoais. Também textos argumentativos, carta do leitor para uma revistinha infantil, para um programa de TV, comentários sobre vídeos e sobre livros. E ainda textos de instrução, como por exemplo, receita, instrução de confecção de algum material feito com sucata, de algum brinquedo, né, feito com materiais recicláveis e assim por diante. Então, contemplar nas produções a diversidade de gêneros, tal como se deve contemplar nas atividades de leitura. A devolutiva da avaliação ao estudante. Como é que o professor pode administrar isso na sala de aula, tendo grupos grandes de alunos, né? Normalmente as turmas são 25, 30, 30 e poucos alunos.
Claro, o ideal seria que cada produção escrita feita individualmente, o professor pudesse dar um atendimento individual, conversando com a criança, mostrando através do diálogo as falhas que o texto aponta e o modo de solucioná-las. Mas nem sempre é possível fazer isso com turmas grandes. Então, o que o professor pode fazer é atendimento individual a pequenos grupos de alunos a cada vez, fazendo um rodízio. Então, na segunda-feira, por exemplo, o professor vai atender os alunos da primeira fileira da turma, na terça-feira, os alunos da fileira seguinte e assim por diante. Então, ir fazendo um rodízio. Essa é uma possibilidade também. Quando os alunos são mais experientes já em reescrita, um sistema que funciona bem é escrever bilhetes indicando para eles o que está precisando ser alterado no texto, né? Então, lembrem lá, acréscimo, substituição, deslocamento ou supressão de alguma coisa. Então, essa é uma forma. Uma outra forma, um pouco mais abstrata, um pouco mais complexa para a criança entender, é o emprego de sinais indicativos convencionados numa legenda. Então, eu crio com as crianças uma legenda, posso deixar a tela fixada na sala de aula, com, por exemplo, usar asteriscos, usar quadradinhos, usar parênteses, alguns sinais que eu estabeleça com os alunos e eles têm um significado. Então, se você encontra o asterisco na margem daquela linha, numa determinada linha do texto, significa que você deve rever X. Se você encontra parênteses, significa que está faltando informação. E assim por diante. Então, esse é um processo mais rápido para o professor pontuar, mas exige dos alunos já uma destreza maior em lidar com esses sinais. Então, eu vejo que o professor pode ir implementando o uso dos sinais gradativamente. Começa usando um ou dois, que sejam mais fáceis da criança perceber, e ao longo do tempo vai acrescentando outros. Agora, com as crianças que estão no processo de apropriação do sistema ainda, o importante é esse atendimento individual. E nessa fase até isso fica mais viável para o professor, porque o que eles produzem são textos bem curtinhos ainda. Então, o atendimento fica mais rápido, né, do que um texto lá de um aluno de quarto, quinto ano. Vamos pensar, então, na avaliação de escrita dos estudantes que estão lá em fase de apropriação do sistema, ou seja, crianças que estão no primeiro ou no segundo ano. Nessa fase, é de suma importância a avaliação contínua do processo de aprendizagem para que o professor possa ir na comparação do aluno consigo mesmo. Então, comparação do aluno com ele mesmo, não com outros. Ele possa observar o progresso individual e ir diagnosticando as respectivas necessidades, né, de cada criança, a fim dele poder planejar intervenções, né, o que é que eu vou fazer para essa criança avançar nesse sentido, intervenções que sejam pertinentes a cada caso. A produção espontânea dá pistas importantes para o professor. O que eu estou chamando de produção espontânea? É a produção feita pela criança do jeito que ela souber. Então, vamos imaginar que seja lá o Dia das Mães. Perto do Dia das Mães, em maio, as crianças estão no primeiro ano. E elas conhecem algumas letras já, algumas crianças já escrevem até algumas palavras, escrevem seu nome, mas outras estão ainda escrevendo letras misturadas com algarismo, fazendo garatuja. Então eu vou entregar para elas lá um recorte de papel cartão ou papel sulfite, para elas fazerem um cartão para a mãe. Então, algumas crianças vão desenhar, outras vão escrever, como eu falei, misturando letras, algarismo, garatuja, outras já talvez escrevam mamãe. Então, essa é uma escrita espontânea, ou seja, a criança está escrevendo como ela sabe. Essa é uma pista importante para o professor perceber o que é que precisa
ser subsidiado para cada criança particularmente. Então, se uma criança já está escrevendo alfabeticamente algumas palavras, o que é escrever alfabeticamente? Ou seja, ela erra a ortografia, mas ela usa as letras compatíveis com a palavra. Então, ela vai escrever mamãe e ela põe um M, põe um A e põe mais um M, por exemplo. Essa criança já está dando indicativos para o professor de que ela associa, ela já está percebendo a associação entre grafemas e fonemas. A criança que faz garatuja apenas e faz desenho, ela está indicando para o professor que ainda ela não está percebendo que o alfabeto é que serve para fazer escrita. Então, é bem importante o professor pedir essas escritas espontâneas. Quando ela vamos pensar já mais lá no segundo semestre, final de ano, muitas crianças já estão escrevendo muitas palavras ortograficamente, aquelas que têm correspondência bionívoca, mas estão cometendo erros de ortografia, o que é normal esperar, uma vez que existem muitos sons que têm várias letras que podem representá-los. Por exemplo, o som Z, como a gente pensar em casa vai ser com S, em vezes vai ser com Z e em exame vai ser com X. Então, ali é normal que a criança vá ter problemas nesse registro. Mas, por outro lado, demonstra que já avançou significativamente na escrita alfabética. Essas crianças já vão estar escrevendo pequenos textos, vamos pensar assim, listas de compras, bilhetes, convites, cartões e outros gêneros que sejam breves, e o professor vai recolher esses textos e pode ir fazendo anotações dos problemas que ele encontra de modo geral na turma, aquilo que é recorrente na turma. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, uso de discurso direto e indireto. A hora que a criança faz um diálogo, por exemplo, não está usando os sinais adequados. Então, provavelmente isso vai acontecer. A criança vai fazer um diálogo entre personagens, não vai usar travessão, não vai usar a pontuação. Isso vai ser recorrente na turma. Marcas de oralidade. A criança faz a narrativa e faz a progressão temporal usando daí, 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 que é uma marca própria das narrativas orais, mas na escrita ela não convém. Então o professor vai anotar isso. Elementos de pontuação, emprego de maiúscula, ortografia, a distribuição do texto em parágrafos, concordância verbal, concordância nominal. Então, tudo isto que o professor for detectando que é recorrente, ele pode fazer uma listinha, ir fazendo uma listinha e ir trabalhando gradativamente com as crianças ao longo do ano. Eu vou trazer um texto agora de criança em fase inicial aqui, de escrita, para a gente pensar um pouquinho nele e o que é que poderia indicar para o professor o que trabalhar para melhorar a qualidade textual da turma em geral. Porque esse problema que essa criança apresenta é um problema recorrente nessa fase escolar. Então, para essa produção, as crianças leram sobre animais, a professora entregou diferentes textos com informações sobre diferentes animais e cada uma escolheu falar do animal que preferisse ali, com base nas informações lidas. Essa criança escolheu a anta. E o que ela lembrou para colocar no texto dela foi o seguinte: o habitat dela é a América do Sul. Ela tem... Aí ficou uma palavra ilegível ali, que eu não consegui saber o que é que ela pretendeu. Ela tem, ela nasce da barriga, ela se alimenta de frutas, ela é o maior mamífero e ela vive 35 anos e ela tem 2 metros e 300 quilos. Pela minha leitura, vocês já perceberam aí, certamente, e vão concordar comigo, que os problemas que o texto apresenta, que chamam bastante atenção, é a falta de pontuação,
e a repetição exagerada do pronome ela. Né? Então, esse fenômeno aí se chama coesão. Um texto, para ser um bom texto, ele precisa ter unidade temática, ou seja, manter o tema. A criança manteve. Ela continuou falando da anta, mas ela não tem a unidade, quer dizer, ela tem unidade estrutural porque foi feito com o pronome ela. Mas na escrita, nós temos outros recursos que são mais apropriados para o texto ficar mais de acordo com as convenções da língua escrita. Então, essa repetição do ela poderia ser trabalhada. Então, o que a gente poderia fazer? Colocar esse texto no quadro e fazer uma discussão coletiva com as crianças e fazer a reescrita com todos os alunos copiando junto, à medida que o professor vai escrevendo no quadro, ou então fazer a discussão coletiva e se os alunos já estiverem num nível mais avançado, um pouco, no segundo ano, por exemplo, eles fazerem a reescrita do texto no seu caderno, depois da orientação coletiva. Então, vejam, um problema apresentado por uma criança num determinado texto, mas que eu, como professora, percebo que isso é recorrente na turma. Então, eu pego aquele fenômeno e trabalho coletivamente. Então, por isso, uma reescrita coletiva desse texto. Um segundo aqui para a gente pensar um pouquinho numa estratégia. Aqui foi pedido um texto de opinião para a criança. Era uma discussão na sala de aula sobre os pais ajudarem ou fazerem a tarefa de filho ou não fazer, foi motivo de uma roda de conversa, e depois as crianças tinham que manifestar-se por escrito. E aí, esse aluno escreveu o seguinte: em minha opinião, os pais não devem fazer tarefa para os filhos, porque se os pais fazer tarefa para você, não vai aprender a ler e escrever. E não os pais fazer tarefa para você, não vai passar de ano, por isso os pais não escrevem as tarefas para o seu filho. Então vejam que do ponto de vista da finalidade, esse texto cumpre o seu papel. Ele se posicionou claramente e apresentou a argumentação, ele tem argumento. Os pais não devem fazer e por que os pais não devem fazer. Então, vejam que do ponto de vista do gênero textual está ok. Então, vamos mexer nesse texto, vamos orientar a criança para aprimorar em relação aos aspectos estruturais. Falta de pontuação. Claro, pontuação é um dos fenômenos bastante complexos que a gente tem na língua. É um processo muito demorado para que a gente tenha domínio, e não sei se a gente chega a um domínio pleno de pontuação. Tenho ainda as minhas dúvidas. Uso indiscriminado de letras maiúsculas. Vejam aqui que ele põe um não 2 vezes, 3 vezes, 4 com letra maiúscula. Ele põe o você também com letra maiúscula no meio da frase. Não quer indicar, ele não está indicando que é pontuação. Poderia pensar que ele pensou em pôr um ponto ali e começou uma frase nova, mas não é. Seus pais fazer tarefa para você não vai aprender. Não seria uma pontuação. Então, o que a gente pode deduzir aqui, é uma hipótese, mas precisaria mais dado para confirmar, é que a criança já percebe que textos com letra cursiva, às vezes, pelo meio do texto, tem algumas letras que são maiúsculas. Ele não associou ainda ao emprego de maiúscula vinculado com o início de uma frase nova. Então, a gente vê que ele não percebe isso. Então, esse é um aspecto para ser explorado na hora da leitura. Então, eu fiz a leitura com as crianças, discuti o conteúdo do texto, eu posso pegar esse fenômeno. Vamos lá, olha, vejam na segunda linha do texto, por que a palavra você está com maiúscula aqui? Porque tinha um ponto final antes, agora está começando uma frase nova. Então, eu posso começar a orientar as crianças nesse sentido. Falta de concordância verbal no uso do verbo fazer. Bom, o verbo fazer é um verbo irregular, então
também é um tempo maior para a criança perceber essa diferença na forma de concordância desse verbo com o sujeito. E a omissão do R nos finais de verbos no infinitivo. Não deve fazer, de novo, seus pais, ali pais fizerem, ele fez fazer, você não vai aprender, ler e escrever, aprender, ler e escrever. Aí se deve à oralidade. Então a criança está ainda com pouca familiaridade de leitura. Quando ela começar a ter leituras mais frequentes e observar mais a diferença entre língua oral e língua escrita, ela vai se apropriando dessa especificidade aí, que na fala eu faço a omissão dos R's finais, mas na escrita eu preciso fazer o registro desse som. Então, essas lacunas que nós vimos aí, tanto no texto da Anta como no texto de opinião ali sobre tarefa de casa, elas são provavelmente comuns a toda a turma. E, assim, o professor pode incluir no seu planejamento atividades de análise linguística para sistematizar esses fenômenos. E como que elas vão sendo avaliadas? Nas produções seguintes. Então, você sistematiza e você começa a observar se, a partir daquelas atividades que você fez focando aquele fenômeno, as crianças começam a levar esse conhecimento para colocar em prática nas outras produções que vão ser feitas adiante. Agora, é importante a gente pensar que os conhecimentos sobre língua escrita, para serem internalizados e aprofundados, eles precisam ser retomados e também aprofundados ao longo de toda a escolaridade. Então, por exemplo, a questão da pontuação. Você não vai conseguir fazer com que a criança aprenda a pontuar com uma intervenção que você faça ou com uma atividade sistematizada. Isso vai... a mesma coisa com concordância verbal e etc. Para você aprofundar um pouco essa questão sobre como é que a avaliação do aluno pode orientar o teu processo pedagógico adiante, eu sugiro que você assista o vídeo da professora Jussara Hoffmann. O título é Jussara Hoffmann em Avaliação, Caminhos para a Aprendizagem, o vídeo 1. Você tem aí no QR Code o endereço para você acessar. Bem interessante que ela mostra como que a avaliação fornece subsídio para o planejamento do professor. Fechando então a aula de hoje, nós vimos que é importante não perder de vista que na avaliação de língua deve-se considerar o processo, uma vez que um texto pontual, um texto específico ali, não é parâmetro para se chegar à conclusão sobre se o estudante consegue ou não redigir um gênero textual de modo apropriado à situação comunicativa. Então, a avaliação é um processo contínuo para você poder ter um embasamento maior sobre a real condição de escrita do estudante.